Sou eu aqui de novo, faz tempo que vocês não me veem, né? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar mais uma história, mas hoje eu queria apresentar para vocês um livro que eu acho que ninguém conhece aí, né? Ninguém conhece esse livro. Conhecem sim, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Semana passada vocês falaram sobre a palavra de Deus ser lâmpada para o nosso pé, né? Mas aqui, vocês conhecem a Bíblia? Vocês sabem como que ela é dividida? O que é que acontece? Hoje nós vamos falar sobre uma das divisões da Bíblia, para vocês saberem um pouco mais como funciona, os livros, tudo que tem nela. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, vamos orar, né? Vamos orar, deixa eu deixar minha Bíblia aqui. Vamos orar. Vou fechar meu olho aqui e vocês fecham o olho de vocês aí, viu? Ó, vamos lá. Vou fechar meu olho aqui. Deixa eu espiar. Deixa eu espiar. Ah, tô de olho fechado, então vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia, por mais uma escola dominical. Que a nossa escola dominical, a nossa aula, seja de muito bom grado para ti. Que o Senhor nos ensine e cada vez mais venhamos aprender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém! Agora, vamos lá. Vocês lembram? Lá em cima eu dei um estudo sobre a Bíblia, sobre quantos capítulos tinham, quantos livros tinham. E vocês lembram? Quem aí lembra de quantos livros tinham na Bíblia? A Bíblia tinha 66 livros e ela era dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é quando Jesus não tinha vindo para a Terra ainda, e o Novo Testamento quando ele veio, né? E lá no Antigo Testamento a gente tinha o quê? 39 livros. Vocês lembram disso? Que a gente tinha 39 livros. E esses livros do Velho Testamento, eles são divididos também, sabiam? E hoje nós vamos falar sobre os livros históricos. Mas, tia Letícia, o que é livro histórico? Do que você está falando? Você vem falar aqui que a Bíblia é dividida e que tem mais uma divisão? Então, lá na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, vou mostrar para vocês, ó. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, ela vai ter assim, ó, um lugarzinho onde vai estar o nome de todos os livros dela. Aí lá no Antigo Testamento vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, todos esses. E 12 livros aqui do Antigo Testamento são chamados de livros históricos. São 12 livros e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre livros históricos, quais são eles. A tia Letícia vai falar um pouquinho de cada um, qual história tem nele, porque eles têm história que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, ó, vou chamar vocês para vocês abrirem lá sua Bíblia. Aonde fica os livros, ó, deixa eu mostrar para vocês assim de pertinho, ó. Tá vendo, ó? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e vocês vão acompanhando comigo para vocês saberem, tá? Então, vamos lá. O primeiro livro. Ah, antes disso, né? Tia Letícia, por que eles chamam de livros históricos? Os livros históricos vão contar a história do povo de Israel. Como que eles chegaram na Terra Prometida. Vocês lembram que o povo de Israel estava preso no Egito? Aí o Moisés veio, o Deus ajudou ele e ele conseguiu tirar o povo de lá. Depois disso, o que aconteceu? Eles tinham que chegar na Terra Prometida, né? Então, os livros históricos vão contar essa história dos judeus chegando lá na Terra Prometida, de tudo que eles passaram, até quando eles viraram reféns de novo na Babilônia e foram libertos mais uma vez. Isso é o que os livros históricos vão contar, nada mais do que a história do povo de Israel. Então vem comigo e vamos ver qual é o primeiro livro, hein? Olha só, estão todos aqui, mas não pode espiar, não pode espiar. Um de cada vez. Vamos lá, o primeiro livro vai ser o livro de Josué. Vocês já ouviram falar desse livro? Esse livro tá lá na Bíblia. Procura aí pra você ver, onde a tia Letícia falou pra você procurar.
Josué, o livro de Josué, ele vai contar a história depois que o Moisés foi para o céu. Deus recolheu Moisés, aí o povo de Israel ficou sem um líder. Aí quem que Deus escolheu para ser? Josué. E o Josué, ele era general do exército de Israel. Sabiam disso? Então ele foi levantado por Deus depois que o Moisés morreu para governar o povo. Então, lembra? Quer ver uma história que vocês vão saber que tem lá no livro de Josué? Tá vendo aqui os muros que eu fiz? Vocês lembram que a tia Letícia deu uma aula pra vocês? Que Josué tinha que chegar lá na Terra Prometida, que Deus falou que seria deles. E tinha um muro em volta lá de Jericó. Como é que eles iam entrar lá? Aí Deus deu tudo certinho. Vocês vão lá, vão marchar em volta do muro, vão tocar a trombeta e vão fazer do jeito que eu falei e os muros vão cair. E foi o que aconteceu. E isso é o que conta lá no livro de Josué. Eu falo pra vocês, chama a mamãe, chama o papai, a irmã, o tio e vai ler o livro de Josué. É o primeiro livro lá dos históricos. Vamos ver o próximo? Qual vem depois do Josué? Tararara. Depois do Josué, vem o livro de Juízes. O que será que conta nesse livro de Juízes? Sabe o que aconteceu? Depois que Josué foi embora, que Moisés tinha já morrido, né? Aí Josué ficou lá, liderou o povo, foi pra guerra, conquistou bastante parte da Terra Prometida. Só que ele também foi lá pro céu com o Papai do Céu, né? Então, o livro de Juízes conta sobre líderes que também lideraram depois que Josué foi lá para o Papai do Céu. E os juízes eram responsáveis por ajudar, cuidar do povo de Israel, porque antes, nessa época do livro de Juízes, ainda não tinha rei. Então os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para ajudar o povo de Israel. Se você ler um pouquinho mais do livro de Juízes, você vai saber mais ainda da história. Qual será que vem agora, hein? Qual será? O que vem agora é o livro dessa moça aqui, ó. Da Ruth. O livro de Ruth vai contar a história de Ruth. A Ruth perdeu o marido, ela tinha uma sogra que também perdeu o marido e elas ficaram tristes. E esse livro vai contar a história de Ruth. Sabe o que a Ruth fazia, que o livro conta? As pessoas iam lá no milharal, né, recolher os milhos e a Ruth ficava pegando assim, ó, as espigas que iam caindo de volta, caindo atrás. Ela ia pegando. E sabe de quem que a Ruth é parente? Vou fazer um movimento aqui pra vocês saberem. Um menininho pequenininho que ele rodou a funda e jogou lá no gigante. Isso mesmo, a Ruth era parente de Davi. A Ruth era a mamãezinha do avô de Davi. A Ruth teve um nenenzinho e o nenenzinho dela era avô de Davi. Então a Ruth era parente de Davi, do nosso rei Davi. Vamos pro próximo. Qual que vem agora? Esse aqui vocês também conhecem. 1ª e 2ª Samuel. Quem aqui conhece Samuel? Que a mamãe dele não podia ter filho, que aí ela orou, Deus deu pra ela Samuel e Deus chamou Samuel, lembra? Samuel, Samuel. Lembra dessa história? Então, o 1º e 2º Samuel vai contar essa história, a história do profeta Samuel, que foi líder do povo e depois disso o Deus falou pra ele ungir um rei, aí ele ungiu Saul, aí Saul desobedeceu a Deus, aí ele ungiu o Davi e por aí vai. Isso conta na história lá de 1º e 2º Samuel. Vamos pro próximo. O próximo, 1ª e 2ª Reis. 1ª e 2ª Reis vai falar, sabe quem? Sobre Salomão, que era filho de Davi, que foi um rei muito rico, muito cheio de sabedoria. Também fala, sabe quem? Elias, que lutou lá contra os profetas de Baal e caiu fogo do céu. Todas essas histórias muito legais. E também sobre os reis que já reinaram lá em Israel, tá? 1ª e 2ª Reis. Vamos pro próximo, tá quase acabando já, hein? 1ª e 2ª Crônicas. Olha só,
O primeiro e segunda Crônicas, ele vai trazer recordações de histórias que já foram contadas na Bíblia. Principalmente a de Davi, a de Salomão, genealogia. O que é genealogia? É assim, ó. O meu avô chamava Geraldo, aí a minha mãe chama Luciene, aí eu chamo Letícia e assim vai. O papai, a mamãe, o filho, vai contando sobre isso. E primeira e segunda Crônicas fala sobre isso. Vamos pro próximo. O próximo, na verdade, eu vou mostrar esses dois aqui junto pra vocês. Primeiro vai vir o Esdras e depois vai vir o Neemias. Esses dois foram duas pessoas usadas por Deus para poder reconstruir Jerusalém. O Esdras, ele foi chamado por Deus porque ele era uma pessoa muito estudiosa. Ele lia a palavra de Deus e ensinava para as pessoas. E ele foi chamado por Deus porque as pessoas não estavam mais adorando a Deus. Sabe por quê? Elas tinham sido levadas lá para o cativeiro e estavam todos assim, não estavam mais fazendo o que Deus queria. Então o Esdras foi chamado para poder ajudar essas pessoas. E o Esdras ajudou as pessoas a adorarem a Deus de novo. E esse livro vai contar sobre isso. E o de Neemias, essa aqui vocês conhecem, que foi o tema do nosso culto, lembra? Estou envolvido numa grande obra. O Neemias, ele foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Lembra da história? Então ele foi usado lá em Jerusalém por Deus. Agora, o último livro dos livros históricos vai ser o livro de Esté. A Esté foi uma rainha muito querida, muito linda, que ela era judia, ela era de Israel. Israel era o povo dela. E a Esté, ela se casou com o rei Assuero. E a Esté e o marido dela, que era o rei, ajudaram os judeus a não serem mortos pelas pessoas que estavam sendo os judeus estavam sendo perseguidos. E a Esté e o marido dela não deixaram matar eles. Então a Esté foi uma rainha usada por Deus. E esses, pessoal, foram os livros históricos. Todos eles contaram um pouquinho da história do povo de Israel. E por aí vai. Então esses 12 foram os livros históricos. Eu espero que vocês tenham gostado. E ó, fiquem com Deus. Eu já vou indo embora. Ó, aí na sua casa, vai na Bíblia e pega aqueles livros ali e dá uma olhada aí, hein? Um pouquinho da história de cada um, tá bom? Um beijo! Gente, eu esqueci de orar, né? Ô, tia Letícia, olha só, já tá até de noite, mas eu voltei aqui pra poder orar com vocês. Eu vou fechar meu olho, vocês fecham aí, eu falo e vocês repetem, tá bom? Vamos lá então. Papai do céu, muito obrigada por mais uma escola dominical. Obrigada por sempre estar conosco. Que nós venhamos a ler muito mais a Bíblia. Nos ajude a entender mais a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém! Antes de eu ir embora, eu queria mostrar pra vocês uma pessoa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ô tio Júnior, me ajuda aqui. Tio Júnior, deixa o celular assim que eu vou mostrar pra eles uma pessoa. Uma pessoa não, alguém. Olha, gente. Olha o cachorro da tia Letícia. Olha aqui, que fofura, gente. Olha que grossinha, gente. Eu queria mostrar pra vocês ela. Vou pegar outra, calma aí. Calma aí, deixa eu pegar outra aqui pra vocês. Essa aqui também. Olha, gente. Olha aqui, essa daqui. Tudo peludinha. A outra tá pulando aqui na minha perna, ó. Viram só que bonitinho? Gostaram? Ó, agora a tia Letícia vai embora mesmo, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima escola dominical. E, ó, vão lá ver os livros que eu falei sobre hoje, hein? Mua!